Irmãos, boa noite. Mais uma vez nos encontramos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Espero sinceramente que esses estudos sirvam de instrução, sirva de fato de consolo e de alimento espiritual às nossas vidas. Portanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, dando sequência ao nosso estudo de Êxodo capítulo de número 5. Nós faremos, irmãos, a leitura dos versículos 22 até o versículo 5 do capítulo 6. Então, Êxodo capítulo 5, dos versículos 22 até o versículo de número 5 do capítulo 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Amém. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos, nós te louvamos porque a tua palavra ela serve de consolo, de conforto, de instrução. Peço que o Senhor fale conosco, sejamos edificados por ti mesmo. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nem sempre as coisas saem da maneira como nós esperamos. Na verdade, às vezes fazemos exatamente o que pensamos que Deus quer que façamos e ainda assim nada parece funcionar. Por vezes, no lugar da resposta que aguardamos, ouvimos um completo silêncio. Creio que você já passou por situação assim, né? Situações assim não são tão raras, né? Por vezes, nós vivemos situações assim. É como aquele jovem casal que se dispôs, entendendo que Deus estava chamando para ser missionário num país remoto. Eles obedeceram, prepararam tudo, levaram seus filhos. Não muito tempo depois que chegaram ali, um dos seus filhos contrai uma doença rara, com sério risco de morte. Eles então são forçados a retornar de volta ao seu país de origem. Chegando ali, seus pais são os primeiros a dizer: viram? Vocês deveriam ter nos ouvido, viram? Não era para que vocês não deveriam ter ido. Ou considera ainda, irmãos, o empregado que descobriu determinada corrupção na empresa em que trabalha, depois de ficar confuso sobre o que fazer, ele resolveu delatar, né? Como um crente, ele resolveu fazer isso. O gerente não concordou com aquela atitude porque a empresa perdeu alguns benefícios, então demite. Esse tipo de coisa acontece com muito mais frequência do que nós imaginamos, né? É como aquela pessoa que é recusada numa vaga de emprego só porque disse que era crente. É aquele que se recusa a trabalhar aos domingos porque entende que o domingo é dedicado ao Senhor e logo depois é demitido. É aquela mãe que fez de tudo. É aquele pai que fez de tudo para educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Mas parece que cada vez que os seus filhos crescem, eles se afastam dos caminhos do Senhor, eles se afastam do Senhor. É aquele pastor que é fiel na pregação da palavra de Deus e quando mais se esforça
no ensino das Escrituras, a sua congregação, ao invés de crescer, parece diminuir. São diante dessas questões que nós nos perguntamos: o que estamos fazendo de errado? Será que nós não estamos fazendo a vontade do Senhor? É aquele crente que faz exatamente o que Deus o chamou para fazer, mas parece que as coisas, ao invés de melhorarem, estão piorando. São essas coisas, irmãos, que frequentemente nos levam a perguntar se estamos fazendo a coisa certa, ou talvez nos perguntamos se Deus realmente se importa com aquilo que está acontecendo conosco. Porque as coisas parecem ir de mal a pior. Isso é exatamente, irmãos, o que está acontecendo aqui com Moisés. Moisés tinha feito tudo o que Deus lhe ordenara que fizesse. Levou um tempo, evidentemente, para ele aceitar, para ele obedecer o chamado do Senhor, é claro. Mas uma vez que ele se dispôs, ele teve o cuidado de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Ele fez e disse exatamente o que lhe foi dito para fazer e dizer. Moisés estava no centro da vontade do Senhor. No entanto, as coisas pareciam ir de mal a pior. Ele agiu segundo as instruções do Senhor, mas isso se tornou uma grande decepção, que fica claro em suas palavras aqui diante do Senhor. Faraó não só se recusou a deixar os israelitas irem, mas aquela exigência fez com que Faraó dobrasse a carga de trabalho sobre o povo, que já sofria tremendamente. Não obstante a tudo isso, Moisés agora é odiado pelo povo, é rejeitado pelo povo que ele deveria salvar. Certamente passou pela cabeça de Moisés: o que está acontecendo? Eu não estou fazendo a vontade do Senhor? No versículo 21 do capítulo 5, os israelitas terminaram dizendo, pelo menos os líderes que foram à presença de Faraó, eles terminaram dizendo: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó. Vejam, irmãos, que bastou Moisés obedecer ao Senhor, então as coisas começaram a piorar, E eles foram tomados pelo medo, e aquilo que eles tinham receio passou a acontecer. Essa é uma história, irmãos, sobre o que acontece quando tentamos fazer as coisas de Deus, e isso só piora a situação. Como agir diante de situações assim? É também uma história sobre o que fazer quando isso acontece, evidentemente. Como devemos responder quando fazemos o que é certo e ainda assim os problemas prevalecem, os problemas parecem até mesmo se intensificarem? Para sabermos o que não fazer, basta olhar para aqueles líderes israelitas. Quando estavam em apuros, quando o trabalho foi multiplicado e junto com ele a aflição, a agonia do povo, eles recorreram a Faraó, eles recorreram à fonte da escravidão. E depois, revoltados de certa forma contra Moisés, eles tentaram minar a autoridade do servo de Deus. A partir, irmãos, desse capítulo de Êxodo, nós começamos a ver que a oposição de Israel a Moisés é um tema recorrente, é um tema importante no livro de Êxodo. É parte de um padrão mais amplo do Antigo Testamento, no qual os israelitas rejeitaram repetidamente os profetas de Deus, até que finalmente crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Tudo começou, nós podemos dizer, com a rejeição de Moisés. Essa, na verdade, é a maneira como as pessoas respondem quando os problemas vêm. Elas se voltam para os seus pecados, se afastam do Senhor. Irmãos, quando estivermos fazendo o que é certo e ainda assim os resultados
nos dá a impressão de que estamos fazendo a coisa errada, a quem nós devemos recorrer? Olhe para o exemplo de Moisés, olhe a quem Moisés recorre. Moisés fez algo diferente quando ele estava em apuros. Mesmo quando obedecia às coisas, à ordem do Senhor, e tudo parecia ir de mal a pior, Moisés levou o seu problema para o Senhor, ao Senhor. O texto nos diz, aí do versículo 22 e 23 do capítulo 5, então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Não é difícil, irmãos, entender porque Moisés se sentiu tão desapontado, né? Até o final do capítulo 4, tudo estava indo muito bem, as coisas estavam acontecendo dentro daquilo que Moisés esperava. Ele havia feito os sinais, os israelitas creram, eles adoraram a Deus, mas agora, apenas alguns dias depois, as coisas estavam confusas e as pessoas desconfiavam dele, e ele mesmo parecia entender que o plano de Deus tinha saído pela culatra. Ele mesmo começou a desconfiar do plano de Deus. A libertação, irmãos, parecia mais longe do que nunca. É verdade que ele não deveria ficar surpreso com tudo aquilo, porque Deus já lhe havia dito que o povo não seria liberto, a menos que a mão poderosa de Deus entrasse em ação. Ele já havia dito isso para Moisés. Deus também já havia dito que iria endurecer o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo ir. Mas Deus não havia dito nada sobre os israelitas juntar suas próprias palhas e fazer a mesma quantidade de tijolos, nem tão pouco que Moisés perderia a confiança do povo. O fato, irmãos, é que diante de tudo isso, Moisés não entendia o que estava acontecendo. Então, frustrado, confuso, mais uma vez ele começou a questionar o seu chamado. Por que me enviaste? Mais do que isso, essa pergunta feita aqui por Moisés, irmãos, soava mais como uma acusação. Era como se Moisés estivesse dizendo o seguinte para o Senhor: eu disse, Senhor, que eu não era a pessoa certa. Eu já falei. Eu falei que eu não era essa pessoa. Eu falei que o Senhor não deveria me escolher. Era isso que ele estava falando, em outras palavras. Irmãos, qualquer pastor que já enfrentou grandes problemas no ministério sabe como Moisés se sentiu. Às vezes fazemos o que pensamos que Deus está nos chamando a fazer, a dizer, o que pensamos que devemos dizer, fazer, da maneira como devemos conduzir o rebanho do Senhor, mas nada acontece, fazendo-nos pensar que estamos fazendo a coisa errada. Quando os problemas nos vêm, também isso nos faz pensar se Deus sabe o que está fazendo, e como Moisés, também somos tomados pelo descontentamento ao nos queixar dos caminhos de Deus, dos meios de Deus, dos propósitos de Deus. Atentemos a isso. Como Moisés, somos culpados de incredulidade, de não confiar em Deus, em cumprir as suas promessas. Como Moisés, irmãos, somos culpados pela impaciência de não esperar o tempo certo de Deus. Irmãos, esse comportamento ele é muito perigoso. Atente a isso. Cuidado com isso. Atente àquilo que passa por nossa mente com relação ao Senhor quando estivermos vivendo em momentos assim. Observe as acusações que Moisés está fazendo aqui. Ele estava dizendo mais ou menos o seguinte: porque o Senhor trouxe esse problema? Porque o Senhor me enviou?
Porque o Senhor não salvou o povo, é tudo culpa sua. Cuidado, irmãos, quando tais coisas surgirem em nossas mentes. Atente a isso. Guarde isso no mais profundo do seu coração. Não duvide do bom propósito, jamais duvide do bom propósito do Senhor em nossas vidas. Da mesma maneira que os capatazes culparam a Moisés pela situação do povo, Moisés culpava Deus. Moisés fez o que sempre somos tentados a fazer quando nós vivemos situações ou passamos situações semelhantes. Ele culpou Deus tanto pelo que estava fazendo quanto pelo que não estava fazendo. Tudo isso, irmãos, evidentemente é um lembrete de que Moisés era um ser humano. Moisés parecia comigo, parecia com você. Era um pecador que carecia da graça de Deus. Evidentemente, algo que também devemos destacar é que ele levou essa questão em favor do povo que tanto incomodava a pessoa certa. Moisés aprendia que em momentos de dúvida, no momento do desânimo, seu primeiro impulso era se encontrar com Deus, era conversar com Deus. Nós também, irmãos, devemos ter esse mesmo impulso, porque através da presença do Espírito Santo, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Isso significa que sempre que os problemas nos vêm, recorrer a Ele em oração deveria ser um hábito, deveria ser alguma coisa normal, minha e sua. Antes de consultar qualquer outra pessoa, deveríamos consultar o Senhor. Devemos fazer isso. E Moisés faz isso, e Moisés não é o único a fazer isso. Diante da promessa que o Senhor havia feito a Abraão, Abraão perguntou: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Foi o que Jó fez quando perdeu tudo. Ele disse: por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu pecado. Porque escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Foi o que também Davi, quando cercado pelos inimigos, fez. Ele disse: por que, Senhor, te conservas longe? Te escondes nas horas de tribulação? Foi o que também o profeta Jeremias fez quando ele foi preso por pregar a verdade. Foi o que também o Senhor Jesus Cristo fez quando ele estava morrendo na cruz por causa dos nossos pecados. Deus meu, por que me desamparastes? Todas essas perguntas, irmãos, não são pecaminosas, desde que sejam feitas com honestidade, fidelidade. Não se trata de ateísmo ou mesmo de rejeição a Deus, mas de se derramar o nosso coração diante do Deus Todo-Poderoso, simplesmente porque o poder de responder a essas perguntas vem dele. Entende? Devemos derramar diante dele o nosso coração em momentos assim e esperar que ele responda. Se temos alguma dúvida sobre o que Deus está fazendo, devemos perguntar a quem? Irmãos, não devemos nos impacientar, porque essa impaciência pode nos levar à rebeldia, e a rebeldia é um grave pecado. Atente a isso. É uma linha muito tênue. Então, muito cuidado com isso. É muito melhor falar dessas coisas com Deus do que levar essas questões a outras pessoas. Isso, irmãos, nos ensina a continuar confiando na sua poderosa mão, a continuar confiando nas suas promessas, porque Deus, acima de tudo, porque Deus está no controle. O Senhor reforça essa verdade na resposta que ele dá a Moisés. Primeira parte dessa resposta que está aí do versículo 1 até o versículo 5,
contém duas grandes verdades a respeito de Deus, verdades que nós devemos lembrar, irmãos, sempre que os problemas, que as dificuldades, que a pressão bater à nossa porta. A queixa de Moisés era que Deus não estava fazendo o que havia prometido. Então, disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Vejam, irmãos, que interessante. Vejam que Deus nunca explicou exatamente por que ele permitia que o seu povo sofresse tantos problemas, ou ainda porque Moisés ainda era o homem certo para o trabalho do Senhor, para a obra de Deus. Deus não deu atenção a essas coisas. Deus não se justifica diante de Moisés. Ele simplesmente repete a sua promessa de glorificar a si mesmo através de Faraó. Moisés poderia até ter pensado que as coisas haviam saído do controle, mas no que diz respeito a Deus, tudo estava indo perfeitamente de acordo com o seu plano. Irmãos, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, né? Sabemos disso, devemos confiar nele, devemos viver essa verdade. Deus estava preparando as coisas para que Faraó não apenas deixasse ir o povo, mas que os expulsasse dali. Evidentemente, nós conhecemos uma palavra que descreve a capacidade de Deus em manter todas as coisas no controle. Essa palavra é soberania. Soberania. Soberania, irmãos, dizer que Deus é soberano, significa que ele reina supremo sobre o universo que ele fez. Dizer que Deus é soberano é dizer que ele está assentado no trono, governando todas as coisas, como diz aqui o nosso texto, por sua poderosa mão, versículo 1. Se Deus é soberano, então devemos ter certeza de que quando os problemas vierem, Ele está no controle, Ele está governando todas as coisas. Devemos descansar nele. Devemos buscar unicamente a sua presença. Quer entendamos ou não, Ele está trabalhando para realizar seu glorioso propósito. Inúmeras vezes Ele permite que o problema continue para provar que só Ele pode nos salvar, para provar que só Ele pode nos curar, para provar que só Ele pode, de fato, nos edificar. A história do Êxodo, irmãos, é um lembrete, é um exemplo disso. Quando Moisés não mudou a mente de Faraó, tornou-se mais do que óbvio que somente Deus poderia libertar. Foi precisamente quando Moisés parecia desesperado, aflito, confuso, que ele ouviu as palavras do Senhor. Ele ouviu o Senhor dizer: agora verás o que hei de fazer. Por vezes, Deus permite que os problemas continuem para nos ensinar a sermos pacientes. Vejam, irmãos, que Moisés parecia pensar que teria sucesso assim que ele começasse a obedecer a Deus. Mas a piedade, a santidade, a obediência não garante resultados imediatos. E os planos de Deus podem levar algum tempo antes que se concretize. Como Moisés, nós também precisamos ter paciência e resistir ao desejo de discordar do modo ou do cronograma de Deus. Atente a isso. As coisas quase nunca acontecem da maneira que esperamos, e quando olhamos para a história da igreja, nenhum ministério bem-sucedido aconteceu sem dificuldades, absolutamente nenhum. Se os crentes irmãos desistissem cada vez que enfrentassem dificuldades, a obra do Senhor nunca seria feita. Enquanto esperamos pela vontade de Deus, Ele está tratando do nosso coração, como Ele fez com Moisés,
como ele fez com tantos dos seus servos, ele também faz conosco, irmãos. O Senhor não mudou na maneira de trabalhar o nosso coração. Atente a isso. A resposta de Deus a Moisés continha aqui, evidentemente, uma segunda verdade, que Deus sempre se lembraria da sua aliança. Ele mesmo disse, né, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã. Veja, irmãos, que essas foram as mesmas palavras que estão lá abundantemente no capítulo de número 3. Lá o Senhor disse, olha, meu nome é Yahvé, eu sou o Deus de teus pais, eu guardo o pacto que fiz, eu vos trarei a terra prometida, eu conheço o sofrimento que estão passando. Quando Deus repete coisas como essa, é porque nós precisamos ouvir essas coisas mais de uma vez. A vida cristã, irmãos, consiste em lembrar aquilo que nós já sabemos, para que possamos aplicar essas verdades a cada situação diferente das nossas vidas. É nisso que consiste nosso caminhar com o Senhor. Quando as dificuldades nos vêm, nós precisamos ser lembrados de que Deus ainda é Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus, soberano sobre todas as coisas. Irmãos, nós precisamos ouvir essas verdades inúmeras vezes, até que aprendamos a viver de fato essas verdades. Deus havia aparecido a Abraão, a Isaque e a Jacó, como diz o nosso texto aqui, apenas parcialmente como El Shaddai, mas aos filhos de Israel aqui em Êxodo, ele se apresenta como Yahvé. Eu não mudo, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Salvador. E ele diz, me lembrei da minha aliança. Essa aliança era uma aliança de amor. Enquanto ele via o sofrimento do seu povo e ouvia o seu gemido, ele teve compaixão. A compaixão da sua aliança eterna. Irmãos, foi a mesma compaixão que 15 séculos depois moveu Deus a enviar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para morrer pelos nossos pecados. Ele viu que as pessoas que ele amava estavam também escravizadas pelo pecado e lembrou da sua salvação. Quando Zacarias, lá no Novo Testamento, o pai de João Batista, ouviu o que Deus iria fazer, ele disse o seguinte, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e suscitou plena salvação. E ele conclui dizendo, e lembra-se da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Irmãos, nós devemos nos lembrar disso. Nós devemos nos lembrar disso quando nós comemoramos o Natal, porque ele se encarnou precisamente para isso. Nós devemos lembrar disso na Sexta-feira Santa. Nós devemos lembrar disso, irmãos, porque comemoramos a Semana da Paixão, nós comemoramos a sua morte na cruz. Nós devemos lembrar disso no domingo de Páscoa, quando ele ressuscitou para a nossa redenção, quando através do seu sangue, o sangue da aliança eterna, ele nos apresentou ao Deus eterno. Nós devemos lembrar disso todos os dias. E agora, como a palavra do Senhor nos ensina, ele está à destra de Deus intercedendo pelos seus. Quando cometemos pecado, quando somos incrédulos por não entender exatamente aquilo que o Senhor está fazendo, o Senhor Jesus Cristo intercede por nós, pois nossos pecados foram lavados pelo sangue da sua aliança. Quando as coisas não vão bem, ele nos conforta e nos dá a sua paz através do Espírito Santo. Mais que isso, irmãos, naquele dia ele há de se lembrar da sua aliança e irá se revelar para a glória do seu povo, para a glória da sua igreja.
No dia do juízo, ele há de se lembrar do seu pacto e haverá de recompensar os seus com o seu eterno amor. Lembre-se disso. Mas até que aquele dia não chegue, guarde essas verdades. Lembre-se que Deus é soberano, Ele é poderoso. Lembre-se que mesmo quando você estiver fazendo a coisa certa e ainda assim os resultados parecem não acontecerem, continue crendo nesse Deus, continue vivendo para a glória desse Deus, continue amando seus mandamentos, continue praticando a sua palavra, porque Ele vai se revelar, Ele há de se revelar, há de nos resgatar como seu povo e haveremos de viver para a sua glória eterna. Guarde essas verdades e que nós possamos viver, que possamos, irmãos, descansar nessas verdades, viver essas verdades, de maneira que neste mundo tenhamos a sua palavra bem diante dos nossos olhos, seus ensinos bem diante dos nossos olhos, que possamos reverenciar essas verdades, de maneira que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém. Esse é o meu desejo, que através desses estudos o Senhor de fato nos edifique, o Senhor de fato mude o nosso caráter, molde a nossa vida. Vamos orar. Deus eterno, nós te agradecemos, nós te louvamos porque o Senhor é Deus supremo sobre todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Faz-nos entender essas verdades, viver essas verdades e aguardar pacientemente pelo Senhor. Que possamos confiar no Senhor, que possamos depositar, Deus dos céus, as nossas vidas em tuas mãos. Age em nossas vidas. Não deixe que o nosso coração se desvie, ó Pai, das tuas verdades, mas que nós possamos amar teus mandamentos, reverenciá-los, ó Pai, e viver a cada dia para a glória do teu nome. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente e que na próxima quarta-feira nós daremos sequência a esse texto bíblico. Amém. Até lá.